Prezados, mais uma noite linda na cidade de Curitiba. Hoje, dia 16/4. Coisa linda, hein, gente? Coisa linda. Sextamos ou não? Sextamos. Vamos lá, Boa deixa eu noite, aumentar. professor. Sextou. Neuza, sextamos. Hoje é para sextar. Estamos aqui para sextar, gente. Vamos lá. Bom, vou começar pela parte chata, eu acho, pela parte burocrata. Sou muito educador, pouco burocrata. Deixa eu ver aqui o calendário, gente. O computador tá rápido como minha vida hoje. É impressionante. Eu vou ter que abrir um outro computador aqui. Deixa eu abrir o calendário. Hoje é 16, a aula que vem é dia 23, a outra 30. Ó, então fica combinado. Na próxima aula, dia 23, revisão. Revisão. Não foi o professor que inventou essa história de prova, foi um MEC, sei lá quem foi. É ruim para todo mundo, mas é um dia depois do outro, gente. E no dia 30, a bendita prova. Aquele mesmo esqueminha de sempre, aquela prova facinho. Vocês têm duas tentativas, né? Aí o sistema depois contabiliza a média e ela fica aberta uma semana no sistema. Ela abre no dia 28 e fecha no dia 4. Abre no dia 28 e fecha no dia 4. É isso aí. Eu tô com uma inveja do fundo da Clayzy que não cabe dentro do meu peito, gente. Ai, E, professor, esse é novo. e como faz para que quem eu tenho que matar, gente, para aparecer essas coisas aqui para mim? Olha que legal. Não, não tem. O meu é sempre aqueles velhos de sempre. Não tem nada. Bom, É esse um aqui. novo que apareceu aí. O meu não E ontem aparece que eu vi nada. isso. Como eu Lá no faço? Bom, enfim, acho que. Bom, esse tá bom, né? Vamos aqui lembrar da quarentena. Vamos lá. Na aula passada, então a gente começou a falar da ideia de cérebro social e eu apresentei três modelos. Um é da Leila Cosmides e John Toby, outro do Satoshi Kanazawa e outro do professor aqui que vos fala. E falamos principalmente do módulo de reconhecimento facial. Enfim, vimos uma série de características destacadas acerca do rosto. Hoje a gente continua dentro dessa mesma premissa e vamos falar sobre dois módulos fundamentais, né? Um é o módulo de inteligência geral. Eu costumo chamar esse módulo de módulo Rodrigo Wilbert. Não sei se vocês sabem de quem eu estou falando. É uma pessoa que sabe resolver todos os problemas da vida. Esses dias estava vendo esse rapaz na televisão e minha esposa falou, nossa, ele é impressionante, né? Ele faz capela, ele faz... Eu falei, pois é, né? Daqui a pouco você me trocaria por ele. Ela, bom, nem pergunte duas vezes, enfim. Para que a gente pergunta, né? Coisa que a gente não quer saber. Aí se vê que eu fiquei olhando ali, acho que até eu trocaria. Sabe fazer capela, né? Sabe desossar até carneiro, né? Incrível. Enfim, então uma inteligência vai ser essa inteligência geral, que eu chamo de inteligência Rodrigo Wilbert, e outra vai ser o módulo de punição. E aqui, para exemplificar como o módulo de punição hoje se plasma de forma um pouco disfuncional no presente, eu vou apresentar aqui algumas características do tribunal de júri nos Estados Unidos e quais são as influências que podem levar ele a dar errado. Na verdade, são as mesmas que também agiriam aqui no Brasil, é que ainda não há estudos aqui no Brasil, né? Por isso que a gente sempre fala dos Estados Unidos. Gente, deixa eu compartilhar essa tela boa aqui. Sextamos demais, hein, gente? Sexta-feira boa. Vamos lá, só no dia 30 que vai ser ruim, hein, gente? Como vocês vão aguentar ficar sem o professor e ainda com prova para fazer? Enfim, tem que ter fé, né, gente? Vamos lá.
Vamos lá. Bom, então hoje a gente fala desses dois tipos de inteligência. A inteligência geral e o módulo de punição. No semestre que vem, ou melhor, no semestre que vem, não, no bimestre que vem, a gente continua a falar sobre esses outros módulos e a gente vai denotar principalmente o módulo de linguagem. A gente vai fazer 2 aulas para falar só de linguagem. Depois disso, nós vamos falar também sobre emoções e traços de personalidade, né, que são construtos centrais dentro da psicologia social. Então, hoje a gente fala da inteligência Rodrigo Hilbert e do módulo de punição. Um primeiro ponto a se denotar, a inteligência geral, ela vai ser Perceba que todos os módulos, né, até então, que eu trouxe para vocês, eles são módulos especializados, né? Por exemplo, o módulo de reconhecimento facial, para reconhecer faces, né? O módulo de inteligência romântica vai envolver uma série de variáveis relacionadas à atratividade sexual, a ciúme. Agora, a inteligência geral, ela vai compreender, na verdade, um todo funcional. É uma inteligência que seria uma espécie de um coringa, né? Por isso que eu chamei de inteligência Rodrigo Hilbert, que é uma inteligência que vai, na verdade, te habilitar a fazer tudo, né? E dentro do meu modelo, eu trabalho essa inteligência aplicada aos desafios sociais. Se hoje fosse aula presencial, nós faríamos uma série de experimentos em sala de aula para exemplificar cada uma dessas pontas, mas eu vou tentar aqui fazer do meu jeito e acho que vai dar certo. Então, a inteligência geral, basicamente, ela vai ter 8 funções. A primeira é aprender e recordar informações importantes, e para isso, identificar se algo é novo ou de relevância ou não. Lembrando que isso aqui do ponto de vista social. Vou fazer aqui um exemplo com vocês. Deixa eu cortar aqui. Fátima, você está aí, Fátima? Estou, professor, boa noite. Como você está? Tudo bem? Bem, professor, um pouquinho cansada, mas estamos aí. Tá, o cansaço ele é psicológico. O, Entendi. Fátima, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece, o quanto você conhece seus colegas de turma? Professor, algumas pessoas um pouco mais que as outras, mas pouco, acho que uns 20%, talvez. 20% dos colegas ou de todos os colegas você conhece 20% deles, assim, no geral? Ficou confusa essa minha pergunta. Ficou mesmo. Não, dos poucos que eu conheço 20% deles, assim. Perfeito. Perfeito. Mas já é o suficiente para tomar decisões. Vamos imaginar o seguinte. Então, como eu disse aqui, essa inteligência serve para você rememorar coisas que você aprendeu e utilizar em contextos relevantes, considerando aqui as habilidades e competências e outros fatores sociais. Imagina o seguinte, Fátima, que hoje Curitiba foi bombardeada, bombardeio nuclear. Na verdade, todas as capitais foram bombardeadas e só tem um lugar seguro para ir, o meio do mato, para a Amazônia. É o único lugar seguro que dá para ir. E Piraquara. você... O Jorge, tudo bem, Jorge? Aliás, eu coloquei essa camisa hoje aqui pensando no Jorge. Daí, professor, tudo bom? Tudo bem, Jorge? Desculpe interromper sua aula, mas não podia perder essa. O quê? A minha camisa ou o bombardeio nuclear? O bombardeio nuclear. Mas sua camisa é bastante linda. Só faltou um sapato de bico branco, sabe? 1950, rockabilly, essas coisas. E quem disse que eu não estou com ele nesse exato... sim, eu gostei, hein? Tá, vamos lá, deixa eu... Então, Fátima, concentra aqui, não deixa o Jorge te atrapalhar, não. Fátima, você tem carro? Por mal que lhe pergunte? Tem. Sim. Cabe quantas pessoas dentro do seu carro? 5. 5. E com você, né? Motorista, são 4. Sim, então, enfim, já disse o cenário. Você tem que ir para o meio do mato, que é o único lugar que dá para sobreviver. Você tem o seu carro e você só pode levar 4 pessoas da turma. Quem você levaria e por quê?
Levaria a Cleizinha, a Elisane, a Keila. Quem mais que ficou aí? Deixa eu ver. E a Fabiola. Ó, lembrando que o objetivo de você levar essas pessoas não é exatamente afinidade, é Eita. tentar sobreviver. Como essas pessoas podem te ajudar a sobreviver dentro da floresta amazônica? Ah, elas seriam as pessoas mesmo. A Cleisi, qual que seria a grande habilidade dela na floresta amazônica? Racionalidade. Racionalidade. Quem mais você levou mesmo? A Santini você não levou? É, Não tá conheci vendo? a Deise. A Deise acho que entrou no segundo período, né? No, Ó, tem um teto aqui, ó, mas é, Deus tá vendo tudo. Qual mais, Fátima? a Elisane. Elisane, como a Elisane pode nos ajudar na selva? A Elisane, ela tem uma segurança, assim, uma firmeza. Ok, racionalidade, firmeza, ok. Isso. Quem mais? Keila. Keila. O que a Keila tem para nos oferecer? A Keila acho que é o motivacional da emoção, assim. Levanta a Motivação. cabeça, entendeu? Vamos pra frente. Para de mimimi. A gente vai precisar disso, né? Vamos morar em um cenário totalmente hostil, A vamos Keila ter acho que que já é lutar essa com outras força, assim, pessoas. essa garra dela acho que é isso. Então a Cleisi vai bolar os planos, Isso. Elisane vai garantir que nós vamos ficar dentro dos planos, e a outra colega vai acelerar a gente para a gente colocar o plano para frente. E quem E aí, mais entrou no seu time? a Fabiola. A Fabiola. O que a Fabiola faz? A Fabiola acho que é mais o vigor, assim, para ser mais jovem, mais good vibes, assim, tranquilona, tá tudo bem. Vai colocar a Fabiola para trabalhar. Ok, é a única que vai ter que sair para trabalhar. Perceba que essa é uma situação inusitada, mas que nós tivemos que recrutar uma série de conhecimentos diversos, mas fragmentos de conhecimento, que, como a Fátima diz, ela conhece apenas 20% de cada um, mas ela pensou, né, pensando aqui na nossa sobrevivência. E esse tipo de inteligência, obviamente, estava involucrado, né, em nosso passado evolutivo, né, para cada questão que você colocava no dia a dia, né? Hoje eu vou caçar um bicho. Quem que eu vou levar? Eu vou levar um primeiro que é forte para eu colocar, jogar ele na minha frente. Eu vou levar um que manja tudo, né? Que tem uma inteligência naturalista, né? Que sabe seguir as pistas, etc. Eu vou levar um cara que sabe fazer fogo. Enfim, esse é um ponto. Aliás, esse tipo de inteligência, a inteligência geral, alguns psicólogos sociais vão dizer que ela é a base da gestão de pessoas, né? Porque por esse tipo de inteligência que você consegue coletar, né? Não exatamente num questionário, mas pelo feeling, né? As habilidades e competências das pessoas e identificar em que cenário elas seriam úteis, né, para resolver problemas ou para trazer inovação. Porque o que é uma inovação? Inovação é, na verdade, não é exatamente você inventar algo novo, mas você dar uma funcionalidade nova para aquilo que está disponível. E para isso nós temos que coletar, né, conhecimentos. O Jorge está aí, Jorge? Que ele estava tão interessado no. Ele só veio falar da minha camisa, Tô veio sim, falar. professor. Ah, bom, olha lá. Coloquei a camisa só para ele. Jorge, veja o seguinte: imagina o seguinte, Jorge. O Estado Islâmico desenvolveu armas biológicas, uma superbactéria, e soltou essa superbactéria aqui no Brasil. Ela está pegando tudo, todo mundo, vai matar todo mundo. E você tem um bunker, na verdade, eu não sei por que você tem um bunker na sua casa. Esse bunker tem comida o suficiente para você alimentar pessoas durante 6 meses e você pode escolher 4 pessoas da turma para você levar. Quem você levaria? Eu levaria o Eduardo. Lembrando que o critério não é afinidade, Tá. é vocês sobreviverem. Tenta pensar num cenário do bunker, né? 6 metros por 6 metros, né? É um lugar muito gostoso, né? Que vocês vão ter que interagir bastante entre si. Eduardo, seria, Eduardo.
o tempo passa rápido, acho, conversando com ele. A Ariadne. Ariadne, ok. Ariadne. A Larissa. A Larissa. Tem mais uma pessoa, né? Mais uma. A Fabiola. A Fabiola. Ó, perceba que a Fabiola, ela já é disputada, né? Ela está, se fosse um Big Brother, ela já ia estar ocupando 2 pódios diferentes. Agora eu pergunto, Jorge, o porquê, como cada uma dessas pessoas pode ajudar você a sobreviver no bunker durante 6 meses? O Eduardo racional, calmo. Certo. Eu vejo que numa situação difícil ele vai manter a calma, então eu precisaria dele numa outra situação, por exemplo, de um ferimento causado por animal, alguma coisa. Certo. A Ariadne, ela é meio naturalista, assim, então ela ia entender de plantas o bastante, assim, pra gente poder ver o que a gente podia comer, assim, sabe? Bom, isso é importante. A Larissa tem um raciocínio muito rápido, então ia ser muito bom isso, sabe, professor? Sim. Diante de uma situação. E a Fabiola é muito inusitada no que eu pensei na Fabiola. Porque a Fá, ela é... acho que o esposo dela tem um bagulho de carne, tá ligado? Então, se eu matasse um animal, ela ia saber cortar a carne por um saber empírico, assim, tá ligado? E isso é importantíssimo, para você não desperdiçar um recurso ultra escasso. Agora a pergunta que todo mundo quer a resposta, Jorge. Como você ajudaria esse grupo? Eu? Sim. Ajudaria com o bunker? Tá certo, respondeu bem. Justíssimo, Isso foi justíssimo, né? Se você já tem um bunker, tem comida para 6 meses, o que mais, né? Você precisa dar para as pessoas. Jorge, quem seria o líder do grupo? Bom, professor, eu excluí exatamente a Larissa porque ela ia segurar o Eduardo, tá ligado? Perfeito, perfeito. Provavelmente não haveria, assim, uma liderança. Certo. Eu acho que cada pessoa conseguiria tomar atitude suficiente para saber o que é certo e o que é errado, sabe? Então não teria uma liderança, assim, eu penso dessa forma, a gente ia trabalhar em equipe. Se tivesse alguma ocasião, acho que a pessoa, que eu falei para o professor, são situações diferentes. Por exemplo, numa ocasião onde está todo mundo brigando para comer uma fruta que a gente não sabe se é proibido ou não, o que vai tomar a frente? É a Ariadne, tá ligado? Então, tipo, acho que cada pessoa tem seu papel de líder na equipe, sabe? Cada pessoa tem que se liderar e para poder conviver com as demais, assim, é o que eu penso. Perfeito, perfeito. Última pergunta, Jorge. Se a Ariadne tomasse a liderança, né, e ela, de fato, aqui uma hora ela chegasse e falasse, não, a gente está 6 meses aqui, tem gente que não lava nem banheiro aqui, eu preciso impor uma liderança. Pergunto, qual seria o melhor padrão de liderança para ela exercer? Um padrão coercitivo, onde ela obrigaria vocês de maneira tirânica a exercer ali os ofícios, ou uma liderança democrática, que deixaria laissez-faire, cada um faz o que quer? Não sei se é bem assim a democracia, professor, cada um faz o que quer. É porque, tipo, eu me baseio muito pela relação que eu tive com eles ainda, sabe? Sim. Mas não de afinidade, mas uma relação de trabalhos e essas coisas. Eu acho que todos eles são inteligentes o suficiente para saber que cada um tem uma obrigação. Se a Ari precisasse tomar essa atitude, com certeza seria numa democracia. Até porque se a gente for pegar num ambiente onde estaria todo mundo estressado dentro de um bunker e ela fosse tentar coagir a gente a fazer alguma coisa, a única coisa que ia sobrar era morto, porque a galera ia sair na porrada. Então eu acho que o caminho Mas isso acontece também, não? Acho que o caminho mais fácil seria a democracia comendo pelas beiradas ali, sabe, professor? Para que as pessoas dando o problema para elas verem o problema e achar uma solução para o problema, no caso do banheiro sujo. Tá ligado? Eu acho isso, professor. Não, concordo, eu concordo. Enfim, a inteligência geral, não acerto, não é errado, mas perceba que todo o caminho que você fez para explicar quem você levaria, o porquê você levaria, você recrutou esse tipo de inteligência. Essa inteligência, ela vai unir, você não conhece 100% dessas pessoas, você conhece uma série de fragmentos delas, e a partir desses fragmentos, você chegou a essa tomada de decisão.
É exatamente isso. É muito interessante, né? Então, se o primeiro ponto seria aprender e recordar as informações a fim de você traçar algum tipo de juízo, o segundo ponto seria você estabelecer critérios, ou seja, formar um senso de razão para traçar julgamento. Por exemplo, traçar um senso de razão envolve valores, envolve o que você acha certo ou errado. Por exemplo, vamos supor que eu seja um judeu, ou um muçulmano, ou um cristão ortodoxo. Eu vou achar, por exemplo, comer carne de porco errado. Né? Da mesma forma que eu vou achar ouvir funk errado. Enfim, Santini, quero você agora. Santini, imagina o seguinte: o Jorge se perdeu indo para o bunker, bateu o carro e sumiu a turma. O bunker está lá vazio e a cidade está pegando fogo. E você tem a turma e mais algumas pessoas para levar. Eu pergunto, e você está pensando num critério. É muita gente para você levar. Tem mais de 200 pessoas querendo ir para o bunker e alguém dá uma dica, fala, Santini, o que a pessoa nunca pode ter feito na vida para entrar no seu bunker? E aí eu deixo a pergunta para você. O que a pessoa que é candidata para o seu bunker nunca pode ter feito na vida? Por exemplo, ela nunca pode ter dançado pagode, ela nunca pode ter roubado, né? O que ela não pode ter feito na vida? Essa do pagode eu gostei. Isso aí seria no meu bunker, talvez, mas e no seu bunker? Sim, uma boa. Não pode não gostar de música, porque a minha vida é música. Eu sou muito musical, eu escuto música desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, importante. Não dá para. Ele tem que gostar de música. Tem. E o que mais? O que ele não pode ter feito? Tem que ser. O que não pode, tá. Que ele não pode ter feito já na vida. Matado alguém. Olha, como que eu adivinhei que você ia falar esse julgamento? Sério? E eu pergunto, Santini, é tão óbvia a resposta, né? Você vai me dizer por que esse foi um critério que você estabeleceu como um senso de razão para o julgamento? Por que não levar um assassino? Por que não levar um assassino? Porque Sim. Porque pelo meu lado emocional, não é a questão assim que eu mais desprezo, digamos assim, o assassinato. E aumentaria as possibilidades de você se tornar uma das vítimas também, não? Sim, óbvio. Não ia falar isso, mas é por aí. Perfeito. Isso é, de novo, aqui um senso, e tanto é que foi um senso até intuitivo. A maioria das pessoas pensaria nesse tipo de coisa, né? Morte, estupro, ou ainda qualquer outro tipo de retaliação que tirou a oportunidade das pessoas, enfim, porque numa situação onde o convívio é extremo, a pior coisa que a gente pode lidar são com oportunistas, pessoas que não querem colaborar ou ainda querem usufruir dos nossos recursos ou que querem atentar deliberadamente contra a nossa vida, nossos bens, enfim. E a Santini foi nesse sentido e falou que assassino ela não leva. Perfeito. Continuando, gente, um terceiro ponto seria lidar com questões inesperadas, inventar soluções para problemas repentinos e não recorrentes, ou seja, problemas que não fazem parte do seu dia a dia. Pergunto, cadê o Eduardo? Oi, Aí, Eduardo. Tô aqui. Como você vai? Fiz aqui se fosse hoje ia ser uma dinâmica, mas eu fiz apenas uma frase de pergunta. Se imagine se no RPG você está aqui em Curitiba e você tem uma informação privilegiada de que a Coreia do Norte está invadindo o Brasil nesse exato momento, mas não está invadindo com soldados, e sim com robôs e drones. E esses robôs e drones, por sua vez, estão
sequestrando as pessoas ou matando as pessoas. E eu pergunto, como você passaria, agora que você sabe dessa informação e que os robôs e os drones estão vindo para Curitiba, como você passaria os próximos 10 dias? Porra, difícil essa, hein? Sim. Por isso que eu fiz para você, não? Meu Deus, tá. Robôs, drones atacando o Brasil, matando, sequestrando pessoas. O que que eu faço nos próximos 10 dias? Isso. 10 dias. E tente pensar, evidentemente que aí você pode ter vários objetivos, né? Eu imagino que seu objetivo é sobreviver. Se você envolveria outras pessoas nesses seus 10 dias ou se você ia ser um lobo solitário. Tá, como estão as questões de contato? Telefone, internet, etc. Acabou tudo. Acabou tudo. Tudo. Porra! Sim. Eu falei que a Coreia do Norte era perigosa. Eu ia tentar sobreviver e proteger meus gatos que moram comigo. Rezar para os meus pais ficarem saudáveis, porque, pô, 10 dias é muito pouco tempo para se prevenir. Eu, mero civil, né? Você ficaria no mesmo lugar ou você ia se deslocar para outro lugar? Depende. Não sei como que está sendo a abordagem deles. Tá horrível. Mas... A abordagem da morte. Eles estão vindo atirando para todos os lados. São drones assassinos. Você não quer se deparar com esses caras. Eu acho que eu não conseguiria ficar aqui por mais... Talvez não seja muito racional, mas eu ia ter um instinto de ir para perto dos meus pais, que eu ia tentar chegar perto dos meus pais de alguma maneira. Porque eu não ia conseguir ficar em paz, assim, sabe? Tipo, a minha família, assim. Mas eu acho que eu tentaria me deslocar, até porque talvez, se está sendo um ataque por drone, etc., eles muito provavelmente estão, né? Se você ficar parado, eventualmente eles vão chegar no seu perímetro e eventualmente vão te pegar. Então é melhor ficar em movimento. Exato. Enfim, isso é lidar com uma situação inesperada e inventar soluções. Bom, então, dentro dessa sequência, uma outra coisa da inteligência geral que a gente tem que entender são os pequenos parâmetros que a gente pega do dia a dia. Então, envolveria identificar situações problemáticas através de padrões e alterações dentro da cadeia dos padrões do time normal. Explico. Cada um de vocês que moram com outras pessoas, vocês sabem se a outra pessoa está passando por problemas sem que ela fale? Apenas por pequenas alterações? Porque eu aqui em casa sei, se a minha esposa começa, a me responder de maneira monossilábica, 2, olhar muito ao celular, enfim, são pequenos, e 3, uma tremidinha que ela dá na sobrancelha, isso indica que ela está preocupada com uma outra coisa. Para a gente chegar nesse tipo de parâmetro, e esse tipo de inteligência é muito importante para a gente resolver problemas sociais, a gente tem que ter uma inteligência que consegue separar o que é o Tiago, a Elisane ou a Santini normal e o que é essas três figuras diferentes com problemas. Perceba que aqui a gente não está falando apenas de fatores objetivos. De você perguntar, Santini, tá tudo bem com você? Né? E ela fala, tá, né? E dentro da cabeça tá, sei lá, pensando em cometer um atentado terrorista, sei lá o que está pensando dentro da cabeça. Né? Envolve, na verdade, né, você analisar fatores não só objetivos, mas fatores subjetivos, e essa análise, ela é, sobretudo, inconsciente, você não tem acesso, né, a todos os mecanismos involucrados aqui, apenas você percebe, fala, tem alguma coisa pegando de errada com a Neuza, acho que ela está cansada hoje, a Neuza, tem alguma coisa passando aqui com a Cleisi, que ela não quer me dizer como que põe esse fundo novo aqui, esse fundo ficaria bom, hein, gente, eu estou passado, eu tenho que, acho que, atualizar, né, os sistemas, além disso, né, reagir rapidamente. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pôr para vocês essa telinha aqui. Gente, meu notebook tá horrível. Eu não sei mais o que fazer. Ele não tem nem 10 anos, gente. Não tá funcionando legal. Compra outro. Professor, mas você é professor, pode comprar outro. Nunca vi um salário desse tamanho assim, gente. Vamos ver aqui, ó. Bom,
reagir rapidamente frente ao inesperado, formular a tomada de decisão em um cenário de incerteza. Imagine-se agora, por exemplo, em um terremoto de magnitude altíssima. O que vocês fariam? Quem vocês colocariam como prioridade a proteger? Não há tempo a tomar decisão. Enfim, é difícil nós aqui simularmos o que faríamos, mas com certeza faríamos alguma coisa, né? E esse tipo de ação, ele vai advir justamente desse tipo de inteligência. Além disso, aplicar o senso comum para resolver problemas. O que seria o senso comum? O senso comum, ele vai ser uma forja entre os fatores objetivos e subjetivos da nossa vivência cotidiana. Por exemplo, aquela tia que fazia a simpatia, algo que até hoje me deixa grilado, é comer e entrar na água. Minha avó sempre falava que você não pode, né, comer e entrar na água, enfim, desde pequenininho até hoje, eu não me arrisco a entrar na água. Eu sei que, claro, você tem que comer uma grande quantidade de alimentos, né, para ter uma congestão, mas isso é aplicar o senso comum, e o senso comum ele vai afetar, sobretudo, a nossa subjetividade, o nosso padrão de tomada de decisão, inclusive nas relações cotidianas. Além disso, um outro ponto relacionado a esse tipo de inteligência, aprender novos procedimentos rapidamente. Se, por exemplo, o Jorge fala, Thiago, você tem que vir hoje aqui no bunker, mas aqui você vai ter que cuidar da hidráulica, você vai ter que cuidar da elétrica, você vai ser... eu aprenderia tudo isso, e o nosso cérebro, ele tem um tipo de característica diferenciada em relação a outras partes do corpo. Ele é composto de neurônios, e os neurônios, por sua vez, eles são células plásticas, ou seja, em determinadas condições, em determinados contextos, essas células, elas mudam, né? Não só de forma, de formato, mas também de função. Então, hoje, por exemplo, se você resolve aprender um outro idioma, se você tem que se adequar, por exemplo, sei lá, um sotaque, uma medida de etiqueta, sei lá, você vai morar no Japão, por exemplo, você tem que reverenciar. Enfim, nós temos uma capacidade extremamente grande, né, de aprender novos procedimentos, principalmente procedimentos sociais, e isso vai derivar desse tipo de inteligência. E, por fim, estar alerta e curioso frente às novas coisas. Eu costumo chamar isso de instinto Zé Povinho. Eu não sei vocês, mas eu vivia... não tem nenhuma... Eu pensei que ia ter uma multidão olhando assim. Eu vivia... Aliás, aonde eu vivo aqui não pode acontecer absolutamente nada, que já junta 5 mil pessoas ali para olhar o que está acontecendo. É uma curiosidade, né, interna, e é justamente essa curiosidade que vai nos movimentar, tanto a obter fragmentos de coisas novas, como também a seguir todos os pontos anteriores, né? Você observar os outros, né? Obter pequenas informações a fim de você tomar decisões sobre elas, formar sensos de razão, como aqui a Santini, por exemplo, colocou que ela não ia levar assassino para o bunker, lidar com questões inesperadas, né? Vocês viram aqui que o primeiro impulso que o Eduardo teve quando os drones norte-coreanos começaram a invadir o Brasil foi justamente buscar os pais para levar algum tipo de segurança para eles, identificar soluções problemáticas, enfim, olhou lá para o cara do lado, lá olhou para mim aqui dando aula meio triste, carteira do professor totalmente vazia, reagir ao inesperado, né, e tomar não só um terremoto, mas imagine, por exemplo, uma gravidez na adolescência, você acabou de ganhar 200 milhões, enfim, uma situação nova, né? Como você reage, ou ainda um exército de hooligans vindo na sua direção. O que você faz, né? Você pula para dentro de uma casa, você continua na rua. Acho que chegou a Fabiola aqui, hein? Vocês estavam falando que ela é trabalhadora, acabou de chegar aqui. Aplicar o senso comum, né? Que é aquilo que a gente adquire, né? Como senso de razão, aprender novos procedimentos e estar alerta e curioso. Essas seriam as bases da inteligência social. Bom, passada a inteligência social, eu trago um outro ponto para vocês, que seria
o módulo de punição. É uma coisa, eu não sei se vocês se lembram da nossa disciplina no semestre anterior, onde a gente discutiu uma série de filósofos e as direções sobre a natureza humana. Por exemplo, Hobbes vai entender as pessoas como ruins, Rousseau vai entender as pessoas como boas por natureza, e Tiago Pérez, e eu, o que penso das pessoas? Para mim, as pessoas, elas são, antes de mais nada, punitivas. Punitivas. E isso não quer dizer que elas são boas ou ruins, mas que elas sentem vontade de punir outras pessoas. Eu pergunto, gente, pergunto para cada um de vocês: vocês já sentiram vontade de punir outras pessoas? Ou sentem vontade? Ou estão com vontade? Eu tive essa vontade hoje várias vezes por dia. Eu liguei o televisor de manhã, aí eu vi o caso daquele jovenzinho que o vereador torturou ele até a morte. Aí eu já veio na minha mente assim, nossa, como seria bom aqui dar um chute nesse chato. Aí hoje fui ao mercado, um cara buzinou, me cortou todo na rua. Eu fiquei pensando, né, como eu queria ter buzinado também. Enfim, a punição, a retribuição, ela é algo universal. Todas as sociedades humanas, elas vão ter indivíduos que punem uns aos outros, e se a gente pensar de maneira geral, todas as sociedades, elas têm meios institucionalizados para as pessoas punirem umas às outras. Mas esses meios institucionalizados, eles são, na verdade, um limite para a nossa vontade de punir. É uma catarse. Por exemplo, a Fátima. Fátima tem filhos? Sim, professor. Fátima. Dois. E Deus me livre, dá até azar de falar, mas se alguém tentasse fazer algo não bom para eles, você ia querer vingança? Ah, sem dúvida alguma. É disso que eu estou falando, pronto, né? Não é na verdade aqui algo que a Fátima ficaria pensando, né? Não vou pensar para ter vontade, é algo que simplesmente acontece, né? E perceba que é uma vontade que ela vai se sobrepor à racionalidade ao ponto de você ser colocado em risco até. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu caí numa roubada. Eu estava ali no centro, perto do prédio da Murici. Vocês conhecem nosso prédio lá na Murici? Ali, enfim, e já era meio tarde, eu dava aula numa outra faculdade, e um rapazinho me cutucou e falou assim, vamos para cima? Aí eu falei, vamos para cima do quê, né? E tinha dois rapazes tentando arrancar uma bolsa de uma senhora, dando tapa nela, ela gritando. Eu nem pensei, ele saiu correndo com um capacete, eu saí correndo atrás, caí, até na hora que eu fui correr, aí eu peguei dei um soco tudo errado nele e tal, mas enfim, não roubaram a senhora. Eu ainda acho que eu dei um soco, acho que pegou no dente do cara, machucou minha mão, tudo. E depois eu fiquei pensando, e se ele tivesse armado? E não precisava ser, sei lá, uma pistola, né? Ele poderia estar com uma faca ali, né? Cheia de tétano, já ia ser um horror para a minha vida, né? Mas perceba que aqui, quando eu falo da vontade de punir, é exatamente isso. Não é algo que você raciocina, é algo que simplesmente veio. E para mim, simplesmente veio, né? Eu vi aquela pessoa naquela situação e eu falei, não, isso não pode acontecer. Quando eu vi as coisas que estavam acontecendo, eu estava embolado ali naquilo tudo. Enfim, isso o corte não ia matar o tétano, sim. Obrigado. E bem que vocês... por que vocês não levaram o Fabiano? Fabiano ia saber tudo lá dos cuidados médicos lá no bunker. É a Fabiola. É Fabiola, professor. Ô, Fabiola, o pessoal tá todo mundo te levando aqui pro apocalipse. Você vai ser uma pessoa muito recrutada, viu? Vai se preparando. Não sei se você é uma pessoa popular, mas no apocalipse você vai ser a pessoa mais popular da sua turma. Vai ser praticamente o Rick do Walking Dead, aqui
da Uni Andrade. Mas eu gostei do seu novo nome, Fabiola. Fabiano, fica bom também. Até me perdi, gente. Bom, enfim, deixa eu tentar rebobinar a fita aqui. A Fátima, que eu imagino que a Fátima, dessa situação que eu falei, ela não só ia querer retribuir, mas ia querer retribuir bastante, assim, né, de maneira desproporcional, né? Se tirou o fio de cabelo, vai querer tirar a peruca inteira, né, da pessoa, né? Mais ou menos por aí, né? E perceba que quando a gente fala de lei, nós estamos exatamente colocando um limite nisso. Você pode punir só até aqui, né? Por isso que o primeiro código legal é o Código de Hammurabi. E o primeiro mandamento é olho por olho, dente por dente. E o que é isso? Olho por olho, dente por dente. É proporcionalidade, entende? Se ele arrancou o seu olho, você só pode arrancar um olho do indivíduo. E a lógica aqui era o seguinte, porque, por exemplo, eu ia lá e roubava uma galinha do Eduardo. Aí o Eduardo, para se vingar, tacava fogo na minha casa, perseguia meus parentes, arrancava a cabeça dos meus cachorros, entende? E isso levava a uma guerra de todos contra todos, né? Um conflito. Então, toda a sociedade cria um sistema de justiça penal para trazer um limite punitivo para a sociedade e para trazer também uma catarse individual a cada pessoa. Ou seja, a sua demanda vai ser atendida, vai ser punida, mas dentro de um limite. Por exemplo, aquele rapaz, torturador de criança, lá no Rio de Janeiro, eu pergunto, lá no presídio onde ele está, existem pessoas que fizeram coisas de todo tipo ali, né? Não estou ali para julgar, mas eu pergunto, esse tipo de crime que ele cometeu é bem aceito entre os pares dentro do presídio? O que você acha? Os demais, assim, eles aceitam numa boa um matador de crianças? O que vocês acham, gente? Não, não, não. Até o bandido tem uma ética punitiva, né? Isso porque os bandidos também são seres humanos, né? Isso é algo nosso, né? Os principais crimes, né, que vão nos deixar estarrecidos são aqueles com motivo fútil, e, sobretudo, aqueles que as vítimas não tinham chance, né? No caso de mulheres, crianças, esse tipo de crime, ele nos choca mais, né? Deixa eu compartilhar a telinha aqui com vocês. Ok. Bom, então, quando né, eu falo aqui de um mecanismo voltado à punição, esse mecanismo ele é voltado, primeiro, a avaliar o peso do tipo do crime. Existem vários crimes, e nem todos a gente se importa, né? Por exemplo, falar ao celular dentro do banco é um crime. Quem liga para isso, né, isso a gente não se importa. Ou seja, a gente consegue fazer uma estratificação, né, sobre o peso, né, do crime. Além disso, nós avaliamos também, quando o assunto é punir, quem é o criminoso. E perceba que aqui essas duas coisas vão atuar em conjunto. A gravidade do crime e quem é o criminoso. Por exemplo, uma série de baterias de estudos mostra que, quando o criminoso é, por exemplo, da sua família, você tende a querer uma punição menor para ele, independente do crime que ele cometeu. Ou seja, aqui não é apenas a gravidade do crime, mas a direção, né? Quem é o criminoso? Então, no meu modelo, eu proponho o seguinte: a primeira pergunta que se faz, o criminoso, né? E o criminoso aqui que eu estou falando não é só quem cometeu um crime contra a lei, né? Quem aqui perverteu as normas do grupo, né, de maneira geral. Então, a primeira pergunta que se faz é: o criminoso é membro do mesmo grupo ou é de outro grupo? Entende? Por exemplo, mesmo
em comunidades dominadas pelo crime, você ter, por exemplo, um indivíduo do seu grupo, da sua comunidade, assaltando em outra comunidade, você não se incomoda tanto. Mas agora ele assaltar na própria comunidade é tido como algo inaceitável, né? E aqui a pergunta que eu posso fazer imagine, por exemplo, um crime como um assassinato, né? Cometido, por exemplo, por um vizinho seu, né? Você vai ter um X tipo de representação em relação a isso. Agora, imagine que o assassino é o seu próprio filho, né? Você, com certeza, vai encarar de uma outra forma, né? Além disso, além desse ponto, né, a distância que você tem em relação ao criminoso, outro ponto o criminoso, ele apresenta remorso, ou seja, aqui, subjetivo, né? Ele apresenta remorso, ele tem antecedentes criminais, ele possui emprego, e o possui emprego que eu coloco aqui, ele está integrado na sociedade, se, né, aí aqui você coloca numa binaridade, né, quanto mais ao centro, né, por exemplo, aqui o criminoso é membro do mesmo grupo, se ele é membro do seu grupo, você tende a querer uma sanção menor. Além disso, se ele tem remorso, não tem antecedentes e está integrado na sociedade, você tende a querer ser mais indulgente ainda, punir menos ainda, né? Ou o inverso, né? Não faz parte do seu grupo, tem antecedentes, não está integrado na sociedade, nesse caso você tende a querer punir mais, né? Além disso, a gravidade do crime, né? Esse é um fator também significativo, né? Uma coisa por exemplo, você ter um filho ali que roubou uma bala ali, né? Da tiazinha da esquina. Outra coisa, ele cometeu um latrocínio. Ele matou a tia da esquina para depois roubar a bala, né? Além disso, né? Quem ele é em relação a você, quem era a vítima, enfim. E aqui a gente, a partir, né, desse escopo, a gente pode chegar num binômio de preferência por sancionar um tipo de punição, punir o cara ou promover reconciliação. Ao contrário, né? E isso vai se definir a partir do valor associativo do criminoso, e no caso de você sancionar a punição, o conjunto dessas variáveis vai definir o quanto, né, qual é a intensidade que você quer ter no ato de punição. As buzinas nos veículos, por exemplo, a principal função delas não é alertar nada, é punir, né, uns aos outros, né, um mecanismo para você punir pequenos desvios no dia a dia, né? Agora, o que vai definir, né, que uma buzina, né, vira um tiro, vira um outro tipo de punição, em parte, né, vai rodar dentro desse escopo cognitivo. Então, como em qualquer todo, né, sistema de justiça, ele vai se pautar primeiro, né, em avaliar a responsabilidade por parte do indivíduo, mesmo quando a gente fala de uma quadrilha, por exemplo, quem fez o quê, né, dentro daquilo, né? E na nossa cognição, em relação a crimes, na nossa própria mente, nós também fazemos um ranking, né? O que cada um fez nisso aí. E, a partir daí, a atribuição de uma pena adequada para o agressor varia de acordo com a gravidade do crime e a intensidade de responsabilidade do agressor. Como foi, por exemplo, naquele caso do... acho que é assim o nome, daqui de Curitiba, né? O cara torturou, né, um jogador de futebol, decepou o pênis dele, fez uma barbárie, né? E estava com outros ali, né? Foi feito um julgamento, e nesse julgamento foi tendo ali uma individualização da participação de cada um, e constatou que ele é o protagonista, né? Aqui, claro que eu estou falando de como a justiça agiu, né? A justiça formal, né? Mas o nosso raciocínio, ele também vai coletando informações, vai travando um julgamento, claro que dentro daquele binômio, né? Uma coisa é se ele é seu parente, né? O Juninho Riqueza, seu amigo, né? Outra coisa, ele é a relação que a maioria de nós tem, né? Ele sendo um desconhecido, um próximo ali de forma geral. Então, bom, o primeiro ponto é quando a gente fala de gravidade do crime.
A gravidade do crime, dentro dessa perspectiva, ela é definida pelo nível físico ou simbólico de ônus, ou seja, de custo que o crime vai impor. E aqui a gente pode olhar para os crimes, como eles são qualificados, né? Crimes hediondos e o homicídio quando ele é qualificado. Perceba que, se fosse hoje em sala de aula, eu ia colocar esses crimes aqui na lousa e ia falar para vocês estratificarem eles do pior para o menor, né? Por exemplo, o menor, eu acho que seria aqui falsificação de remédios, por exemplo, que a maioria colocaria, e o pior, a maioria vai colocar o estupro, a prostituição de menores, a tortura. E o interessante eu posso fazer várias rodadas desse tipo de experimento e o padrão de avaliação ele é quase sempre o mesmo, em culturas diferentes, né? Perceba que esses crimes, né, os crimes hediondos, nos países que têm pena de morte, por exemplo, são 59, são crimes susceptíveis à pena de morte. E na nossa sociedade, são os crimes que vão ter maior pena, né? Como, por exemplo, o homicídio qualificado. O que faz ele ser qualificado? Ele se dá sob promessa de pagamento, ou seja, você contratar um assassino por motivo turpe, ou seja, por bobagem, contra a mulher por ser mulher, aí seria o feminicídio, por motivo fútil, turpe, né? Contra policiais, entendendo aqui que você vai ferir a segurança do Estado, e aqui ferir também o monopólio da posse da violência, né? Para assegurar a execução ou ocultação de outro crime. Aí aqui a questão com uso de veneno, explosivo, asfixia, tortura, ou meio cruel, insidioso, que pode resultar em perigo comum, ou ainda traição, emboscada, ou forma que impeça a defesa da vítima, né? E aqui pode considerar também crianças, porque elas não vão ter também a defesa, né? Além disso, homicídio praticado por grupo de extermínio, latrocínio, né, que é o assalto seguido de morte, extorsão qualificada pela morte, estupro. Perceba que todos esses crimes, eles mexem com o nosso... eles vão abalar o nosso módulo de justiça, porque nós, né, no período pleistoceno, vivíamos em grupo de 150 pessoas e provavelmente qualquer um, né, que tivesse esse tipo de conduta dentro do nosso grupo era um risco potencial para nós mesmos, né? Por essa razão que a Santini não levou o assassino para o bunker, né, inclusive, né, porque pode representar algo a nós mesmos, né? Enfim, então esse ranking aqui, quando a gente ranqueia, né, do pior para o melhor, você vai ter um ranking que ele se dá em perspectiva transcultural. Em outras culturas, eles vão enxergar também, por exemplo, a tortura como pior, ou coisas que vão contra a criança, contra a mulher, etc, etc. Bom, um ponto interessante. Em experimentos laboratoriais, as pessoas se mostram quase sempre inclinadas a punir os egoístas, aqueles que não colaboram, aqueles que não dividem. Aliás, isso se dá, inclusive, com o experimento com crianças, né? Bebezinhos com menos de 2 anos, eles punem uns aos outros se, por exemplo, do grupo ali tenta monopolizar a comida, tenta monopolizar o brinquedo, não divide as coisas, né? Mesmo que o custo da punição caia para si mesmo. Como fui eu aqui, dando uma de herói aqui para salvar a bolsa lá da senhorinha, poderia ter tomado facada, poderia estar com tétano até hoje, sei lá, com Covid ou o que for, né? Mas, além disso, as pesquisas etnográficas mostram que a punição, ela exerce um efeito dentro do grupo, principalmente de grupos menores, aumentando os níveis de cooperação. Esse é um ponto interessante, né? E tem a ver com o tamanho do grupo. Quanto menor o grupo, e mais proporcional for a punição em relação ao crime, maior é o nível de cooperação advindo disso, né? Além disso, outro ponto interessante, em estudos laboratoriais, os participantes, né, de maneira geral, eles se mostram menos susceptíveis a querer punir os seus próprios parentes
em comparação com a probabilidade de querer punir os não parentes pelos mesmos crimes, e quando querem punir, geralmente querem punir com punições mais brandas, né? Bom, e quando nós falamos em cérebro social, enfim, não é na aula de neurociência, mas eu sempre dou um apontamento, né? Quais áreas do cérebro estariam envolvidas nessa cognição da punição? A amígdala, que, como a gente sabe, é um modulador de emoções, o córtex pré-frontal medial e também o córtex cingulado posterior, que são duas áreas pautadas na administração de relações sociais, e mais precisamente, o dorsolateral pré-frontal córtex. Essa seria a principal área involucrada nos comportamentos de punições, principalmente aquelas punições que vão advir do sentimento de injustiça. Sei lá, você foi traído, né, pelo seu cônjuge. Aliás, quantos, né, homicídios não tem como motivação questões passionais, por exemplo, né, é o dorso lateral pré-frontal córtex gritando ali, né, de forma geral. Bom, então, gente, deixa eu ver vocês aqui, se está todo mundo bem aqui. Tem que dar uma olhadinha assim, porque o outro aqui eu fico vendo só os slides, estão vivos aqui ainda. Bom, então agora, gente, passado todos esses mecanismos, eu gostaria de fazer uma breve reflexão com vocês sobre o padrão, esse tipo de padrão de cognição de crime aplicado ao sistema de justiça americano, onde você vai ter o modelo de júri, né? O júri, você tem 12 pessoas que vão ouvir ali os promotores, a defesa, e vão deliberar em cima disso. Então, o primeiro ponto, qual que é o principal padrão de prova considerado nesse tipo de julgamento? A testemunha ocular. Essa é a principal. Agora, um ponto. A nossa visão, ela não é como uma máquina fotográfica. Ou seja, muito dificilmente, né, você está numa cena e consegue rememorar a forma que o cara está vestido, quem é o indivíduo, a altura, e muitos estudos vão mostrar que a maioria das descrições das testemunhas oculares são descrições erradas, né, apesar desse padrão ser altamente aceito. Se hoje, eu vou até cortar para vocês hoje para falar, se hoje fosse aula presencial, sabe o que eu ia fazer? Eu sempre faço isso. Eu ia chamar um veterano que vocês não, 2 veteranos que vocês não conhecem, eles iam entrar na sala, brigar com alguém da turma que já estava combinado e tomar alguma coisa de uma outra pessoa que não está combinado e ir embora, né? E eu ia ficar falando, gente, vocês viram quem foi? E eu ia tentar chegar a uma descrição. Eu fiz isso já umas 10 vezes. E as 10 vezes descreveram tudo errado o cara. Por exemplo, a primeira vez que eu fiz, foi um aluno que tinha um cabelo bem comprido, nossa, um cabelo todo cacheado, assim, ele parecia a Gisele Bündchen, assim, sabe? Um cabelo bonito mesmo, assim, e barbudo, né? E uma menina. Aí me descreveram como negro, esse do cabelo comprido, gordo, e ele é mais magro do que uma vareta, e a menina me descreveram como menino. Na segunda vez que eu fui fazer o experimento, coloquei um outro padrão, saiu a mesma coisa, ou seja, apesar de ser um critério altamente considerado, é muito improvável que em uma situação de incerteza, de crime, de violência, você consiga olhar para o indivíduo, né, e coletar todas as informações que você precisa para dar a sua descrição, o que pode levar, consequentemente, a descrições erradas, né? Além disso, um outro ponto importante, as testemunhas oculares que tendem a ser levadas mais a sério são aquelas que vão se expressar positivamente, sabe? Por exemplo, vamos supor aqui que a Elisane está perguntando para mim aqui, mas foi a Cleisi? Foi, Elisane, eu tenho certeza absoluta, certeza. Um ponto importante, por um lado, esse tipo de testemunha vai ser mais acreditada, mas, por outro lado, os estudos mostram que quanto mais certeza a pessoa está mostrando na fala,
na verdade, mais incerteza ela tem e ela não está querendo deixar isso extravasar. Lembra que lá no comecinho a gente falou de uma teoria que é a ilusão de transparência, aquela sensação que a gente tem que os nossos sentimentos estão vazando? Aqui é a mesma coisa, eu não estou muito certo, não quero que ninguém perceba, e eu falo, não, foi a Fátima, sim, mas foi um homem que entrou, não, foi a Fátima, foi a Fátima, né, e isso também, né, pode levar a injustiças, né, dentro do julgamento de forma geral. Além disso, né, indo no viés anterior, o olho humano ele não é uma câmera de vídeo, ou seja, ele é variável, ele é influenciável em relação à luz, se está escuro, o ângulo, né, você está longe. A gente tem também uma dificuldade de enxergar um rosto e compreender um rosto. Ele tem que estar, para ele estar bem claro e rememorável para a gente, ele tem que estar exatamente na nossa frente. Num crime, por exemplo, a testemunha ocular vai ver o rosto meio de lado, vai ver 35% do rosto, né? E nesse cenário, olha que interessante, pode faltar, né? Pode faltar informação. Nesse caso, peraí que eu baguncei aqui, deixa eu voltar. Cadê? Aqui. Bom, um outro ponto, né? Então, pode me faltar informação. Eu não sei se vocês sabem, né, como funciona um tribunal de júri, mas você tem ali as testemunhas, elas vão ser inquiridas tanto pela defesa como também pela promotoria. A promotoria, por sua vez, ela pode, na sua narração, trazer uma série de informações que são falsas e a testemunha, ela pode, sem perceber, fazer com que essas informações elas se tornem uma espécie de um script, né? Um script ele vai te dizer, ele vai te dar uma ordem, né, das coisas, né? E isso, por sua vez, pode se converter em uma convicção individual, em uma falsa crença. Ou seja, a testemunha pode ser levada a acreditar em algo que não aconteceu. E isso é extremamente comum, né? Além disso, né, isso vai depender, esse efeito vai depender da forma como os eventos são narrados, né? Se a promotoria, por exemplo, adota uma estratégia de repetir várias vezes o crime, né? Várias vezes a sequência, né? Vários fragmentos falsos de informação podem ser aqui absorvidos, misturando com a informação verdadeira da testemunha, entende? A testemunha ela vê uma visão, mas outras coisas, ele vai narrar, mas tinha uma pessoa ali, tinha uma pessoa aqui, ou seja, aqui a gente pode dizer que a memória, ela não é um construto fechado, ao contrário, ela é um construto modelável, e o próprio ato de você tentar extrair a memória de alguém, você vai estar, de alguma forma, modelando essa memória, levando ela a ser menos confiável do que ela seria de fato, né? Aliás, um ponto importante, né? A gente estudou vários fenômenos de interação, como, por exemplo, a conformidade, a persuasão, nos Estados Unidos, quando o júri ele é preparado, quando chegam psicólogos sociais e alertam sobre possíveis armadilhas cognitivas que eles podem cair, como, por exemplo, um viés de confirmação, uma conformidade, isso tende a melhorar o resultado ali do julgamento, tornando o veredicto mais preciso. Ou seja, todos os efeitos eles acabam acontecendo, mas acontecendo menor, né? Um outro ponto importante muitas vezes, né, principalmente quando você tem ali advogados muito habilidosos, os fatos e as provas são transmitidas com muita convicção, né, e podem levar o indivíduo a julgar por um lado, porém, nem sempre é assim. Às vezes as provas elas são ambíguas, às vezes a forma como o cara apresenta é meia boca, e a partir do momento que você tem isso, né, provas ambíguas ou uma defesa mal feita, geralmente o júri ele vai levar em critério outros pontos para a tomada de decisão, como, por exemplo, os seus preconceitos. Nos Estados Unidos,
por exemplo, estudos mostram que brancos e negros, né, que estão respondendo em bancos dos réus, com provas equivalentes, têm chances iguais, diferentes de ir para a cadeia. Né? O negro ele tem até 5 vezes mais chance de ir para a cadeia e até 3 vezes mais chance de ser condenado à pena de morte. E isso vai ser um reflexo do preconceito. No Brasil, tem estudos que mostram resultados parecidos. Além disso, a questão da atratividade, a simpatia do réu. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse caso, ficou muito famoso no Brasil, que foi o do Doca Street. O Doca Street, na década de 70, ele matou a mulher e a defesa adotou como estratégia a defesa da legítima honra, ou seja, dizendo aqui que a mulher feriu a honra dele e que ele matou, na verdade, porque ele era um homem profundamente apaixonado. E, para a sociedade da época, machista, misógina, tosca de tudo, isso pegou, né? E o tribunal do júri simpatizou com ele, né? Mesmo as provas incriminando ele e inocentaram ele, né? Esse é um exemplo, né? Onde o preconceito, a atratividade e a simpatia do réu vão influenciar no julgamento, né? Além disso, existem evidências que são consideradas num curso de um julgamento. Esse é menos interessante de falar, mas num curso de julgamento, às vezes, por exemplo, a promotoria traz uma prova, o júri vê a prova e depois a prova ela é considerada inadmissível, né? E o juiz fala para o júri, fala, júri, não considerem aquela prova lá, tá? Porque ela é inadmissível. Na maioria das vezes, o júri vai considerar aquela prova. Eles só não vão falar nada, mas aquela prova vai ser considerada, principalmente se ele já tomou algum tipo de postura, né, em relação a quem está sendo julgado, né? Além disso, um ponto importante, nós temos uma mente mais social e menos técnica. Eu digo aqui na maioria dos casos, né? E o júri nem sempre é especializado. Então, muitas vezes, o júri vai ter dificuldade de entender os argumentos técnicos, principalmente aqueles que envolvem matemática, probabilidade, e isso vai fazer com que ele meio que esqueça disso aqui e volte lá para os preconceitos, para a atratividade, para a simpatia do réu, o que vai fazer, por exemplo, ter um viés de confirmação muito negativo em relação aos negros, em relação aos hispânicos também, no caso dos Estados Unidos. Além disso, um outro ponto, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, isso acontece meio que de forma velada, os advogados, eles usam consultores para recrutar jurados que são simpáticos à sua causa, como, por exemplo, um cara ali, um julgamento de feminicídio, aí coloca um monte de homem e mulher machista lá no julgamento, né? Fica mais fácil você livrar a cara, né, do que você colocar alguém libertário, né, por exemplo, que não vai aceitar esse tipo de posição. Uma prerrogativa aqui unicamente para os Estados Unidos. Enfim, lá, né, 32 estados vão ter a pena de morte, e nesses estados, o juiz, o advogado, ele pode excluir as pessoas que tendem a ser contrários à pena de morte. Ou seja, na prática, você acaba criando um júri mais tendencioso, né, em relação à pena de morte. Além disso, né, se a gente pensar de maneira geral, nós podemos fazer parte de júri. Eu já fiz quando era mais novo, e o júri ele é susceptível à mesma influência das outras pessoas, dos outros grupos, né, que é, por exemplo, a conformidade dentro de um grupo, porque você vai conversar, né, com os outros jurados, ou ainda a persuasão, né, ou da defesa, ou do promotor, ou das testemunhas, enfim, e isso, né, tende a influenciar negativamente a consistência do julgamento. Um outro ponto, né, no tribunal de júri, cada um vai expondo posteriormente a sua opinião, cada um do júri. Aí vamos supor que está a Cleisi falando, e a Cleisi, ela é, lá nos Estados Unidos, republicana, roxa, e eu sou democrata roxo. Isso gera
o quê? Como seria aqui no Brasil? Polarização, né? E a polarização, ela não leva o indivíduo a mudar de ideia, mas leva a ele se concentrar ainda mais na ideia. Então, tá a Cleisi falando lá os argumentos republicanos dela. Não, porque a família é tradicional, porque não sei o quê, e na minha cabeça eu estou aqui justamente o contrário, né? Muitas vezes, né, o júri, ele tende a se polarizar, e o padrão decisional, ele vai para muito longe das evidências técnicas, né? Quanto mais polarizado é um júri, menos técnico ele é. Além disso, né, quando, é um ponto aqui importante, né, quando a prova ela não é incriminadora, né, quando você não tem provas indubitáveis, o júri ele tende a ser mais indulgente do que ele seria de fato, ou seja, ele tende a ser mais bondoso de fato. E agora uma curiosidade importante, né? Esse negócio de 12 membros do júri, que se pratica em quase todo mundo, isso começou no sistema inglês de justiça, que é o sistema conhecido como Common Law, né? Aqui no Brasil a gente trabalha com a Civil Law. A Common Law, ela é um sistema mais oral, né? Aqui a gente trabalha com Civil Law, a gente é mais constitucional. Nesse sistema, né, quando eles falam aqui de você constituir 12 membros, na prática, se você levar a sério, você pode constituir um júri totalmente heterogêneo, ou seja, você pode colocar liberal, conservador, pessoas ali totalmente diferentes. Aliás, eu defendo a aplicação mais séria de exames psicológicos para a formação de júris heterogêneos de fato. Acho que, por exemplo, aliás, é algo que eu até defendo na minha tese de doutorado, acho que, por exemplo, traços de personalidade. Se a gente for pensar, porque a gente vai falar disso no segundo bimestre, é um modelo chamado Big Five, né? Você vai ter, por exemplo, a extroversão. Você tem que ter o introvertido, você tem que ter o extrovertido, você tem que ter o cara com neuroticismo alto, neuroticismo baixo, enfim, porque aí você cria um padrão mais robusto de tomada de decisão. Quanto mais heterogêneo for o padrão do júri, mais técnico ele tende a ser. Mas é muito difícil, né? Você ter um júri totalmente heterogêneo. Geralmente ele já tem algum tipo de inclinação, e essa inclinação vai afetar, enfim, por todos esses fatores que a gente falou aqui na aula de hoje, a tomada de decisão. Gente, então passa. Cadê minha dica? Deixa eu dar um reset aqui na página. Coloquei uma dica cultural hoje para vocês aqui. Deixa eu abrir ali. Gente, eu falei demais hoje aqui, gente. Vocês sabem o que eu vou jantar daqui a pouco? Professor, vocês estavam falando que o professor é rico. Jantar cachorro quente. Essa janta é boa, hein, gente? Já comprei as... O que não pode faltar no cachorro quente, Fátima? Ai, a vinagrete. O vinagrete, exatamente. Purê de batata, professor? Purê de batata, aqui não falta. Bom, a única foi coisa no Iracema? Já foi no Iracema? É perto de casa aqui. Sensacional, o melhor hot dog da região. Mas eu tô no caseirinho aqui por enquanto. Mas tem delivery, prof. Quando tiver aí de boa, peça que é... Eu vou deixar meu endereço aqui, gente, sexta-feira. Fica fácil. Vocês fazem uma vaquinha aí, iFood aqui pro professor. A média, ó, ela começa a subir, que é uma loucura depois disso, gente. Aí já é um bom argumento. Meu Deus. Gente, eu tinha colocado a dica cultural no meu slide, ela sumiu. Vocês têm salsicha aí? O quê, Fabiano? Ui, desculpa, prof. Eu abri meu microfone sem querer. Na verdade, na casa do professor, ele vai fazer com salsicha e não com vina, né, professor? Exatamente. Não, mas tem o vina também, o vinagrete, Jorge. O vina tá... Deixa eu abrir aqui a minha... Eu tinha colocado aqui no slide, sumiu a minha dica cultural, eu vou abrir aqui. Tem que ser muito boa para a gente superar o fim de Amor de Mãe. Não, vai superar. Na verdade, eu achei um pouco pesada a série, mas ela é diferente. É uma série da Amazon
chama Tem, né? Seria Eles. Vai contar uma história de uma... Enfim, vai misturar elementos sobrenatural, tal, mas isso é o menos importante. Vai contar uma história de uma família negra que depois da Segunda Guerra Mundial, fugindo do racismo, né, eles se mudam para a Califórnia, para o bairro do Compton, que atualmente, né, um bairro negro, né, um dos bairros mais importantes, inclusive, para o hip hop norte-americano, mas na época não era, né, era um bairro extremamente racista, enfim, com membros da Ku Klux Klan, muito interessante, né? E hoje a gente falou aqui do módulo de punição, ao meu ver, do início ao fim da série, o tema é punição, né? Cada um dos indivíduos quer punir uns aos outros por razões diferentes. Enfim, é uma série, enfim, como eu disse aqui, vai envolver um pouco de elemento sobrenatural, um terror, umas coisas meio fortes, assim, mas a estética eu achei fantástica, a discussão, né, sobre racismo fantástica, e principalmente para o tema central da aula de hoje, que é a vontade de punir. Eu acho que esse seriado ele consegue resumir de uma maneira muito artística, de uma maneira, apesar de pesado, né, de uma maneira até poética, né, o que é o punir. Enfim, fica aqui a minha dica cultural. Mas esse tem que ter um pouco mais de estômago, gente. O documentário que eu passei era lightzinho, né? Esse aqui tem que ter um pouco mais de estômago, mas é um produto cultural de qualidade. Podem ir com o professor, que se vocês só ganham, não perde. Gente, deixa eu cortar a gravação, senão fica muito grande, o pessoal não assiste depois.